Olá pessoal, tudo bem? Então vamos, falar hoje sobre mais um aspecto relacionado ao equilíbrio químico, que nada mais é do que a resposta do equilíbrio de algumas condições do sistema. Então, especificamente, a gente vai falar sobre variações de pressão, temperatura e adição de catalisador. Numa situação de equilíbrio, o que acontece? Tá? Então, é praticamente isso que a gente vai ver na aula de hoje. E aí, vamos retomar aquele nosso exemplo da produção de amônia. Então, lembra lá que a reação entre nitrogênio e hidrogênio para formar amônia. Então, a amônia, como essa substância de ampla utilização no nosso dia a dia, como fertilizante, como produto de limpeza, produtos de beleza. Então, o que se observa experimentalmente? Algumas constatações experimentais. À medida que a pressão aumenta, a quantidade de amônia presente no equilíbrio também aumenta, tá? Outra constatação, à medida que a temperatura diminui, a quantidade de amônia no equilíbrio aumenta. Então, o que acontece, imagina numa indústria, onde eu quero a maior quantidade de produtos formadas em um determinado período de tempo. Então, se eu tenho uma reação em equilíbrio e eu quero potencializar a produção de uma das substâncias, eu posso mexer em alguns fatores para que ocorra um dos lados da reação com maior velocidade do que o outro. Então, eu estou alterando o equilíbrio, tá? E essas observações experimentais de aumento de concentração de reagente, ou aumento da concentração de produto, à medida que eu aumento temperatura, ou aumento pressão, ou vice-versa, a gente tem como prever isso, A gente tem como saber se eu aumentar a temperatura, eu diminuo ou aumento a quantidade de produtos, ou mexendo na pressão eu aumento ou diminuo a quantidade de produtos ou reagentes. Então, como é que a gente consegue, visualizar esses efeitos na prática? Então, tudo isso surge dos princípios de Le Chatelier. Então, dá para prever? Tá. Então, a gente tem como raciocinar em cima, do fenômeno e imaginar o que pode acontecer se eu alterar a pressão, se eu alterar temperatura ou concentração de produtos ou reagentes, tá? Então, olha só, falando um pouquinho, do Le Chatelier, em 1888, esse químico francês, ele lançou essa ideia, que a princípio é muito simples, hoje em dia é muito simples, mas é de grande alcance a respeito do comportamento dos sistemas em equilíbrio, tá? Então, olha só o que ele enunciou, que aplicando-se uma perturbação qualquer a um sistema em equilíbrio, o sistema responderá de forma a minimizar o efeito desta perturbação e restaurar o equilíbrio sobre um novo conjunto de condições. Então, traduzindo um pouco, o que quer dizer? Se eu tenho um sistema em equilíbrio e eu perturbo de alguma forma esse equilíbrio, ou aumentando temperatura, ou aumentando pressão, ou adicionando reagentes, ou tirando produtos, eu estou alterando, perturbando esse equilíbrio. Então, automaticamente, esse sistema vai buscar novamente a condição de equilíbrio de forma a minimizar esse efeito, tá? Então, em linhas gerais, foi esse o enunciado do Le Chatelier. E aí, esse princípio, ele se aplica a alguns fatores que podem perturbar o sistema. Então, quais seriam? Concentração das espécies ou reagentes ou produtos, mexer na temperatura e também mexer na pressão desse sistema, tá? E esses fatores, um ponto importante é que esses fatores eles podem deslocar o equilíbrio, mas apenas a temperatura, como eu falei em aulas anteriores, apenas a temperatura pode modificar a constante de equilíbrio, tá? Catalisadores e inibidores só aumentam ou diminuem a velocidade com que o equilíbrio é alcançado. Eles não interferem nas quantidades do equilíbrio. A gente vai ver em mais detalhes daqui a pouquinho o que isso quer dizer. Então, olha só, vamos começar a pensar na perturbação relacionada à concentração das espécies, ou reagentes ou produtos. Então, qual que é o efeito da concentração sobre a velocidade da reação e o equilíbrio, tá? Então, vamos imaginar, em um sistema em equilíbrio,
a gente modifica a concentração de uma das substâncias envolvidas. Então, tá bonitinho lá o equilíbrio estabelecido, a reação direta acontecendo ao mesmo tempo e com a mesma velocidade que a reação inversa. Só que eu vou lá e eu tiro o produto. Então, eu estou alterando a concentração de produto. O que o sistema vai responder para minimizar essa perturbação que eu estou ocasionando ali no sistema, tá? Então, ó, a gente vai lembrar que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dessa substância. Então, se eu altero a concentração da substância, eu estou alterando a velocidade da reação, tá? Consequentemente, a velocidade de um dos sentidos da reação vai ser maior do que o outro, então eu já perturbei, o sistema saiu do equilíbrio, né? Porque eu alterei, eu tirei uma das substâncias. E aí, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado que permitirá que novamente essas velocidades se igualem, alterando as concentrações das substâncias e mantendo o equilíbrio novamente, voltando ao equilíbrio novamente. Então, automaticamente, eu perturbei o sistema, tirei, né, quantidade de produto. Então, uma das reações do sistema é tentar minimizar essa perturbação que eu ocasionei. Então, uma das reações vai acontecer com maior velocidade para voltar a restaurar esse equilíbrio de novo, ou seja, velocidades tanto da direta quanto da inversa se igualem novamente, tá? Então, ó, quando a um sistema em equilíbrio se adiciona ou se retira uma das substâncias envolvidas, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir a substância adicionada ou repor a substância retirada a fim de restabelecer o equilíbrio novamente. Ou seja, tiro produto, então é como se tivesse um desbalanceamento, né, dessas reações. Então, a velocidade, como o meu produto ficou em menor quantidade, a reação direta vai acontecer numa velocidade maior para produzir quem está faltando. Então, meu equilíbrio é deslocado do sentido dos reagentes para os produtos, tá? E aí, a concentração das espécies, lembrando, não afeta a constante de equilíbrio, que depende somente da temperatura. Por quê? Porque no cálculo da constante de equilíbrio, a gente utiliza as concentrações no equilíbrio. E aí, automaticamente, o equilíbrio já foi restabelecido e as concentrações voltaram aos seus valores constantes novamente. Tá? Então, a constante de equilíbrio não vai ser afetada, mas sim a dinâmica do processo é que vai ser afetada com a variação das concentrações. Então, agora outra situação, eu tiro reagentes. Aí o que acontece? Eu desbalanceei novamente. Então, automaticamente, o sistema vai responder de que forma? Aí eu tenho mais produtos do que reagentes. Então, eu vou começar a produzir quem está faltando. Então, o equilíbrio é deslocado em qual sentido? Na direção de produtos para reagentes, para restabelecer o equilíbrio e as concentrações se manterem constantes novamente, tá? Tanto de reagentes quanto de produtos. E aí, vamos imaginar aqui, ó, esse exemplo que a gente tem a variação da concentração na mistura de equilíbrio da reação entre cloro e água, tá? A gente tem esses dados aqui, ó. Então, imagina, eu tenho reagente, imagina o cloro, né? Primeiro o cloro. O que acontece na primeira simulação que eu vou fazer? Meu sistema está em equilíbrio, então tá bonitinho. Reação direta acontecendo ao mesmo tempo e com a mesma velocidade que a reação inversa. Só que eu vou lá e eu vou perturbar o sistema. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, no cloro e diminuo a quantidade de cloro. Então, eu tiro o cloro. Então, é como, pensando na balança, eu desequilibrei o sistema. Então, eu tenho menos reagentes e mais produtos. Então, qual é a resposta do sistema? Eu preciso deslocar o equilíbrio dos produtos para os reagentes, é para quem está faltando. Então, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Agora, e se eu pensar em água? E eu aumento a quantidade de água. Então, eu estou fazendo assim, estou aumentando a água. Então, se eu pensar na minha balança, eu estou aqui desequilibrada. Eu tenho muito no lado dos reagentes e menos do lado do produto. Então, automaticamente, como que o sistema vai responder? Produzir quem está em menor quantidade. Então, qual vai ser o deslocamento? Do sentido dos reagentes para os produtos, ou, outra forma de dizer, o equilíbrio foi deslocado para a direita, tá? Outra situação, esse produto aqui, HOCl,
eu pego e aumento a quantidade dele. Então, eu aumento aqui a minha balança, volta a desequilibrar. Então, como que o sistema responde? Produzir quem está faltando. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para os reagentes, dos produtos para os reagentes, ou para a esquerda, tá? Então, a gente pode fazer várias combinações aqui, variando as concentrações, tanto de produtos, de reagentes, quanto de produtos, para visualizar como é que o sistema vai responder, para voltar para o equilíbrio novamente, tá? Agora, vamos pensar na pressão. O que a pressão ocasiona, né? Que perturbação a pressão ocasiona no sistema e como o sistema reage a essa perturbação. Então, olha só, a pressão, ela só interfere no equilíbrio químico que apresenta substâncias gasosas, tá? E quando há variação do número de mols entre reagentes e produtos dessas substâncias gasosas. Então, olha só, um enunciado que a gente pode dar. Um aumento de pressão no sistema desloca o equilíbrio no sentido da reação que ocorre com contração de volume. Então, se eu aumento a pressão do sistema, o sistema vai ser deslocado para o lado onde tem contração de volume. Vamos imaginar melhor isso daí. Pressão não afeta a constante de equilíbrio, tá? Então, olha só, se a gente lembrar da relação de ΔG com constante, a gente não tem pressão aqui, ó. Então, se eu fizer a variação da constante em relação à pressão é igual a zero. Então, à medida que eu mexo na pressão, eu não altero o valor da constante de equilíbrio, tá? Então, lembrando que a constante de equilíbrio, o valor altera quando eu mudo a temperatura, tá? Então, se eu fizer a variação de K em relação a P, nessa reação, né, considerando essa reação, é igual a zero. Então, lembrem-se que a constante de equilíbrio não muda com a variação da pressão, tudo bem? Então, ó, vamos ver um exemplo prático para vocês entenderem um pouquinho essa questão da pressão, por que vai no sentido de contração. Então, olha só, eu tenho esse sistema, né, novamente, o nitrogênio reagindo com o hidrogênio para formar a amônia. Então, nessas condições aqui, nessa estequiometria, eu tenho 1 mol para 3 para 2. Então, tá no equilíbrio, certo? O sistema tá bonitinho em equilíbrio, a reação inversa acontecendo ao mesmo tempo e com a mesma velocidade que a direta. Aí eu venho e aumento a pressão desse sistema. O que a gente vai observar? Eu sempre faço analogia, né, com, por exemplo, um trem cheio, um vagão cheio e um vagão vazio. Então, à medida que eu aumento a pressão do sistema, num horário de pico, onde, né, a concentração de pessoas é muito alta, você vai preferir ir para um vagão cheio ou para um vagão vazio? Então, é a mesma coisa do sistema. À medida que eu aumento a pressão do sistema, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado onde tem menos, né, moléculas, menos espécies. Então, olha só, se eu aumento a pressão aqui, o que eu observo? O lado dos reagentes tem quantos mols? 4. E o lado dos produtos tem 2. Então, ó, à medida que eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para a direita, para o lado onde tem menos, tá? Então, tentem sempre racionalizar mais ou menos nesse sentido. Aumentando a pressão, o sistema vai correr para o lado onde tem menos espécies, tá? Então, nesse sentido. E uma característica interessante é que, quando a reação se processa sem variação de volume, então, sem, né, variação do número de mols, a variação de pressão não provoca nenhum deslocamento no equilíbrio químico. Então, por exemplo, numa reação desse tipo aqui, ó, N2 e O2, produzindo 2NO, reação em equilíbrio. Se eu aumentar a pressão aqui, aí você contabiliza quantos reagentes eu tenho e quantos produtos eu tenho. 2 mols de reagentes e 2 mols de produto. Iguais dos dois lados? Sim. Então, a influência da pressão não vai deslocar o equilíbrio para nenhum lado. Por quê? Porque está equilibrado aqui, 2 de um lado e 2 de outro, tá? E agora a temperatura. Como é que a temperatura influencia o deslocamento do equilíbrio, né? Então, ó, lembrando que reações químicas ocorrem sempre com variação de calor. Duas situações podem acontecer. Reações que liberam calor, que a gente chama de reações exotérmicas,
e aquelas que absorvem calor, que são as reações endotérmicas. Então, são as duas situações que a gente observa com relação a reações e calor, tá? Agora, olha só um enunciado, uma observação que se chegou. Quando aumentamos a temperatura do sistema em equilíbrio, fornecemos calor ao sistema, certo? Aumentamos a temperatura, fornecemos calor ao sistema. Favorecemos, então, a reação que se dá com a absorção de calor. Se eu estou dando calor, né? Estou aumentando a temperatura, eu estou fornecendo calor. Então, a gente vai favorecer reações que absorvem calor, ou seja, reações endotérmicas. Agora, se eu resfriar o sistema, ou seja, diminuir a temperatura, retirar calor, na verdade, a gente vai favorecer reações no sentido que liberam calor. Então, a gente favorece reações exotérmicas, tá? Então, ó, um aumento de temperatura sobre um sistema desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Você está dando calor, você está aumentando a temperatura, está dando calor, você vai favorecer reações que absorvem, ou seja, reações que endotérmicas. E se uma diminuição de temperatura, a gente está tirando calor, então reações que liberam calor são reações, a gente desloca o equilíbrio para o sentido exotérmico, tá? Então, ó, vamos ver esse exemplo bem bonitinho, que na verdade é um sisteminha que a gente reage, o COH2O 6 mais 2, com 4Cl-, e essa espécie aqui, ela tem coloração rosa claro. E aí, formando quem? COCl4 2- mais 6H2O. E aí, o que acontece? Essa espécie aqui, esse produto, é azul. Então, no equilíbrio, a gente tem uma mistura de rosa com azul, certo? Então, vai ficar uma mistura púrpura, um roxinho. Então, olha na prática. Aqui é o sistema em equilíbrio, certo? Aonde a gente tem, né? As concentrações tanto de reagentes quanto de produtos constantes. Então, é uma mistura de rosa com azul. À medida que eu aqueço a substância aqui, ó, eu estou aquecendo, olha só o que acontece, eu só observo a cor azul. Então, vamos pensar em cima da equação. Se eu tenho só azul, é porque eu fornecendo energia, quem está acontecendo mais rapidamente? A reação direta. Ou seja, eu estou produzindo muito mais a espécie de coloração azul do que a rosa, tá? O resfriar, se eu fizer um outro experimento e colocar o tubo reacional dentro de um becker com gelo, olha só o que eu observo. Eu observo a predominância da cor rosa. Por quê? Porque eu estou deslocando o equilíbrio para que sentido? Sentido dos reagentes, dos produtos para os reagentes, ou seja, eu tenho muito mais a espécie aqui rosa claro do que a azul. Então, isso é um exemplo bem prático que dá para a gente observar que aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura, a gente pode favorecer um lado ou outro da reação química, tá? Então, agora vamos ver termodinamicamente, né, essa relação entre a temperatura e o equilíbrio químico. Então, se a gente lembrar da relação de ΔG com a constante, a gente tem que o ΔG0, o menos, né, ΔG0 é igual a RT ln de K. Então, se a gente fizer a derivação, né, em relação à temperatura, a gente vai chegar que a derivada do ln de K em relação à temperatura vai ser igual a ΔH de reação 0 dividido por RT ao quadrado. Ou a gente pode enunciar de outra forma, que vai ser a derivada de ln de K em relação ao inverso da temperatura, que gera exatamente o ΔH0, o negativo do ΔH0 sobre R. Então, essas equações aqui são conhecidas como a equação de Van 't Hoff, onde a gente faz essa relação do efeito da temperatura sobre o equilíbrio químico. Tá? Que a gente tem exatamente isso, a relação da constante com a temperatura. E aí a gente vê aqui, né, para o caso da produção de amônia, exatamente essa variação. Aumentando a temperatura, a gente tem a mudança nos valores da constante de equilíbrio. Tá? Então, exatamente ilustrando essa dependência da constante de equilíbrio com relação à temperatura. E aí, resumindo que um aumento de temperatura
favorece reações endotérmicas, né? Então, novamente, adicionando calor ao sistema, aumentando a temperatura, adicionando calor ao sistema, a gente favorece reações que absorvem calor, então são reações endotérmicas. Diminuindo a temperatura, a gente favorece reações exotérmicas, ou seja, diminuindo a temperatura, retirando o calor do sistema, a gente favorece reações que liberam energia, tá? E por último, qual é o efeito de catalisadores nas reações químicas? A gente tem que lembrar que catalisador nada mais influencia do que redução da barreira de energia de ativação da reação, tá? Então, o principal efeito da adição de um catalisador é esse, é reduzir a barreira de energia de ativação, fazendo com que a reação aconteça mais rapidamente, tá? Então, se a gente, né, olhar um diagrama aqui de coordenada de reação, a gente vê essa curva em preto, que é a reação sem catalisador, enquanto que em vermelho é a reação com catalisador, onde a gente tem uma diminuição da barreira de energia de ativação, fazendo com que seja mais rápido a transição de reagentes para produtos. Então, se ele reduz a barreira de energia, consequentemente o catalisador diminui o tempo para alcançar o equilíbrio, tá? Mas ele não desloca o equilíbrio para nenhum dos lados. Então, o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, tanto no sentido direto quanto no inverso, tá? Fazendo com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Então, adicionando o catalisador, é esse o efeito que a gente vê. A velocidade das reações, elas são aceleradas, tá? E um catalisador, então, não afeta a composição da mistura em equilíbrio. Principal conclusão de relação de catalisador com equilíbrio químico. A adição de catalisador não afeta a composição da mistura no ponto de equilíbrio, tá? Então, sendo assim, a gente finaliza o curso de Fisicoquímica e aí eu espero Fisicoquímica 1, espero que a partir de todas as nossas aulas tenha ficado claro, né, o papel da termodinâmica, o papel da fisicoquímica e entender vários fenômenos, vários efeitos, né, no nosso dia a dia, apesar de todas, né, as deduções matemáticas relacionadas, o rigor matemático relacionado com essas deduções termodinâmicas, mas que tem toda a relação para explicar diversos fenômenos que estão envolvidos no nosso cotidiano.